Mas o que é importante aqui, que são os chamados intervalos legais, que a ordem também gosta de perguntar e muito, ok? O que são os intervalos legais? Tem aqueles intervalos que acontecem dentro da minha jornada de trabalho e tem os intervalos legais que são aqueles extra jornada de trabalho. Mas aqui nós vamos falar dos intervalos dentro da jornada. O que acontece? Até 4 horas de trabalho, a lei diz que eu não preciso ter intervalo. Mesmo porque trabalhei pouco, né, gente? 4 horas não é praticamente nada. Até 6 horas de trabalho dentro de uma empresa, a lei assegura que eu tenha um intervalo de 15 minutos. Mais de 6, a lei não fala 8, ela fala mais de 6. Eu posso ter intervalo de, no mínimo, 1 e no máximo 2 horas, ok? O que é importante nós sabermos aqui, ó? Então, ó, até 4 horas sem intervalo. 6 horas, 15 minutos de intervalo. Mais de 6, no mínimo 1 e no máximo 2 horas, ok? Esse no mínimo 1, o que nós temos que entender aqui? Que a lei, hoje com a reforma trabalhista, existe através da livre negociação, artigo 611, letra A, o qual eu recomendo a vocês a leitura. Leiam, ainda dá tempo, pessoal. Leiam o artigo 611 e vejam as possibilidades do que eu posso condicionar ou estabelecer. E uma delas está justamente com a redução do intervalo, ok? O que é a redução? Eu posso diminuir o meu intervalo de almoço e sair mais cedo, ok? Mas isso só mediante acordo com o sindicato da categoria, ok? E aí, mediante esse acordo com o sindicato da categoria, eu posso diminuir isso para 30 minutos, ok? Parte boa, os intervalos dentro da jornada de trabalho, eles não são computados. Ou seja, se eu tenho que ter um intervalo de 15 minutos e trabalho 6 horas, efetivamente, dentro da empresa, eu permaneço 6 horas e 15 minutos, ok? Só que 6 horas trabalhando e 15 minutos descansando, ok? Se eu trabalho 8 horas na empresa e tenho 1 hora de almoço, eu permaneço dentro da empresa pelo menos 9 horas. Ou, se eu não permaneço dentro da empresa, eu saio, mas aquelas empresas que têm refeitório e que eu fico dentro da empresa, a minha jornada, ela é extensa, eu permaneço dentro da empresa em média 9, mas efetivamente eu trabalho apenas 8 horas, ok? Então isso aqui é importante com relação à jornada de trabalho, ok? Então esses intervalos, até 4 horas sem intervalo, 6 horas 15 minutos, mais de 6, no mínimo 1, no máximo 2, podendo, através da reforma, gente, diminuir isto. Então, o que a ordem pode perguntar? Se eu posso fazer menos de 1 hora de almoço para quem trabalha 8 horas. Se for feito através de convenção coletiva e o sindicato da categoria e através dessa chamada livre negociação, que é o que está previsto no 611 da CLT, cuja leitura, pessoal, se torna obrigatória, leiam. E aí vocês irão perceber que se a ordem perguntar alguma coisa, eu estou atualizado. Por quê? Mais uma diquinha aqui, gente, com relação ao exame de ordem e às questões que a ordem pergunta. Seria interessante que vocês dessem uma lida nas alterações que nós tivemos com a reforma, porque normalmente essas alterações caem aqui, ó, se vocês perceberem, eu já falei de várias coisas que caíram e que são objetos da reforma, ok? A redução do horário de almoço, o empregador, não foi pela reforma, mas eu já falei do adicional de periculosidade atualizado, ok? Então, o que isso aí é importante? Cai? Cai. A ordem gosta de perguntar. E outra coisa, nesta fase,
embora eles contem lá um enunciadozinho, o que acontece? Embora tenha esse enunciado, o que é importante para que eu saiba? É justamente o teor da lei. Asseguro vocês que é interessante que deem uma lidinha, ainda que rápida, nas orientações jurisprudenciais, para saber que são as OJs, nas súmulas, o que entende dependendo de determinado assunto. Mas esses que eu estou dizendo a vocês, é isso e não muda, tá? Então torna-se mais fácil, ok? Outra coisa que teve alteração com a reforma, e isso é importante nós sabermos, que é no caso da justa causa, certo? Nós temos lá o artigo 482 da CLT e o 483. São duas figuras diferentes. O 482 da CLT, ele estabelece o quê? Que poderá ser despedido por justa causa os trabalhadores que cometerem falta grave. O que seria falta grave? É aquela que realmente torna-se, no curso do contrato, algo insustentável. Ou seja, o trabalhador cometeu uma determinada falta, então elas todas elencadas no 482 da CLT. Hoje nós temos lá a letra M. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal, mas eu creio que é... Só um minutinho, que esse aqui é importante. Verdade, letra M da CLT, que foi incluso, que nós temos lá todas as alíneas. Então, nós temos como motivos de justa causa, que é a rescisão motivada. Eu fiz algo que o meu empregador não aceita e põe fim à nossa relação de trabalho, ok? Então, lá, ato de improbidade, desídia, mau procedimento, insubordinação, indisciplina. E agora nós temos na letra M, que isso é de suma importância, o empregado que perder a sua carteira de habilitação por pontuação e dela necessitar para o desempenho da sua função. Perda da habilitação. Pensa, se eu sou um advogado, por exemplo, e eu perder a minha carteira da UAB, porque aqui, ó, diz o seguinte, ó, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. Então, todas aquelas funções que necessita de uma carteira para o exercício, para que eu possa ser motorista, eu tenho que ter a carteira de motorista. Para que eu possa ser advogado, é a tão sonhada carteira que nós queremos, então nós não vamos perdê-la, ok? Então nem vou colocar o advogado no motivo de rescisão indireta como empregado aqui, perda da carteira. Mas o médico, o contador, todos aqueles que necessitar de uma comprovação através do exercício e perder isso no curso, o que vai acontecer? Ele terá a sua carteira cassada e, por conta disso, pode ser demitido por justa causa, ok? Então, justa causa é uma falta grave, é algo que é insustentável. Lembrando o seguinte, que se a empresa perdoar ou não, e também não há necessidade, pessoal, da empresa fazer o seguinte, primeiro eu faço uma advertência verbal, depois eu faço uma advertência escrita, depois eu dou uma suspensão e depois eu dou uma justa causa. Esqueçam, não tem essa sequência. Tudo vai depender da conduta. Por exemplo, ato de improbidade, ó, lesar o patrimônio do empregador. Se eu pegar um empregado que está lesando o meu patrimônio, eu vou falar, olha, por favor, não faça mais isso? Não posso. Por quê? Porque a conduta que ele cometeu é passível de justa causa imediata, não tem perdão para isso, ok? Costumo brincar, e às vezes vocês perceberam aqui que eu já falei algumas coisas ligadas a relacionamento. E aqui eu costumo dizer o seguinte, justa causa é a mesma coisa que traição no casamento. Se você aceitar, aceita, não é isso? E depois você não pode mais reclamar, não pode falar para o marido, pô, tá me traindo, tá fazendo isso. Por que eu não posso? Porque eu perdoei tacitamente.
Em havendo perdão tácito, eu não posso depois demiti-lo por justa causa, ok? Se eu descobrir, eu tenho duas situações, ou eu rescindo o meu contrato de casamento com a justa causa, tu vai embora e eu não quero mais saber de você, ou eu demito ele sem justa causa, que também é uma outra possibilidade, ok? Então a justa causa é uma das figuras, mas o que eu trago aqui de importante a vocês é que, primeiro, não há necessidade de se aplicar tudo isso para depois a justa causa. Tudo vai depender da gravidade e da imediatidade na conduta do empregador, ok? E a letra M que foi acrescentada, sugiro uma leitura também, ok? O 483, diferente do empregado aqui, ó, o empregador, nós temos a chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. O que seria? É quando o empregado entra com uma ação atribuindo culpa ao empregador pela extinção do contrato. Aqueles casos em que o empregador fez algo errado, ele combinou algo comigo e não cumpriu, e aí eu posso ingressar com essa chamada rescisão indireta do contrato de trabalho. Como é que funciona essa rescisão indireta do contrato de trabalho? Primeiro, tratar o funcionário com rigor excessivo. Cometer atos lesivos à honra e à boa fama do empregado e de sua família, o empregador ou seus prepostos. Se o empregador, a mais comum, descumprir as obrigações do contrato. O que é descumprir as obrigações do contrato? Deixar de pagar os salários. E olhem só, para a rescisão indireta, já existe um entendimento jurisprudencial no sentido de que ausência de fundo de garantia dos recolhimentos é motivo também para a rescisão indireta, ainda que não elencadas no rol taxativo. Por quê? Porque não cumprir as obrigações do contrato é sentido muito amplo. Como é um sentido amplo, enquadrou-se a obrigação do empregador recolher o fundo de garantia. Se ele não recolher, se ele desconta o INSS e não recolhe, também motivo de rescisão indireta do contrato de trabalho, ok? Então não é só o atraso no pagamento de salários, ok? E o que acontece com a rescisão indireta? É como se demitido fosse. Vou receber, em vez de pedir demissão, vou dizer que só estou saindo porque você não cumpre a sua parte. Como você não cumpre a sua parte, eu estou pedindo que o meu contrato seja rescindido e que você me pague os meus direitos com relação a isso, ok? O que acontece também aqui em relação? Então, nós temos essas modalidades de demissão, por justa causa, rescisão indireta, pedido de demissão e demissão sem justa causa. Com a reforma trabalhista, surgiu o acordo extrajudicial, gente. E o que é o acordo extrajudicial? Já existia isso, só que com uma forma, entre aspas, meio fraudulenta. Hoje, o que a lei determina? Posso fazer um acordo extrajudicial? Posso. Só que ambos terão que ter acesso à justiça. Esse acordo será homologado na Justiça do Trabalho, com uma petição entre advogado do reclamante, representado pelo sindicato ou não, advogado da empresa. Peticionam e propõem um acordo extrajudicial para pagar a forma de rescisão. Isto não é uma reclamação trabalhista, isto é uma modalidade de rescisão do contrato por acordo, ok? E o que a lei estipula nisso? Eu vou receber metade do aviso prévio, eu vou movimentar apenas 80% do fundo de garantia, demais verbas recebo na integralidade, multa, em vez de 40%, eu vou receber 20% do fundo de garantia, ok? E eu não tenho a possibilidade de movimentar o seguro-desemprego, porque foi por acordo, ok? Então, é uma modalidade nova, isso é importante. Então, se o juiz, se no exame de ordem lhe for perguntado, existe a modalidade de acordo judicial? Pode pagar metade do aviso prévio? Nós estamos acostumados que não, mas a reforma trabalhista diz que sim.
Eu posso sacar só parte do fundo de garantia, só 80? Sim, mas isso só no acordo extrajudicial. Demais formas de demissão, eu recebo 100%, saco 100% do fundo de garantia, a multa é de 40% sobre a totalidade dos depósitos, ok? Então, no acordo é diferenciado. Isso pode ser motivo de pergunta? Com certeza. E eu tenho absoluta certeza que, se perguntarem, vocês irão lembrar da professora Selma, certo? Dizer, olha, a professora comentou isso, e é verdade, caiu no exame, ok? Então, ó, falando da rescisão, falamos da justa causa, falamos do acordo extrajudicial. Outra coisa importante também, gente, que com a alteração da reforma ligado à jornada de trabalho, são as chamadas horas em itinere. O que é horas itinere? É aquela de itinerário, é o tempo gasto do empregado até se deslocar ao local de trabalho, não servidos por linhas regulares. O artigo 58, ele sempre determinou o seguinte, não são considerados o tempo entre ir ao trabalho e retorno dentro da jornada de 8 que eu preciso, salvo se aonde eu trabalho não é servido por linhas regulares, não é servido e é local de difícil acesso. E aí sim, tínhamos o pagamento das horas itíneres, que seriam pagas como horas extras, as horas de itinerário. Com a reforma trabalhista, o que aconteceu? Colocamos um fim nas horas itíneres, e então, ou seja, a partir do dia 11/11/2017, as horas itíneres deixaram de ser devidas. Tanto importa agora pouco importa se o trabalhador trabalha em local de difícil acesso, se o empregador fornece condução ou não, existe uma vedação legal agora para o recebimento dali para frente, ok? Quem recebeu antes? Quem recebeu antes tem o direito. Quem for contratado agora ele não tem o direito, ok? Ele deixa de existir este direito daqui para frente. Então, horas itíneres não é considerado tempo à disposição do empregador. Pode ser uma pergunta de ordem? Claro, porque o tempo inteiro, o tempo que nós conhecemos aí da alteração do artigo 58 era devido, e a partir de agora não mais. O que a ordem gosta? Justamente desse tipo de perguntinha, ok?